Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o canal do YouTube do Síndico Mais Gestão, onde estamos, apresentando uma série que é como se calcula o custo da reatividade, ou seja, quanto que isso faz com que o condomínio gaste mais dinheiro, né? Então nós vamos dar a seguir na aula de hoje, ensinando a vocês como calcular na prática o custo da reatividade total. Lembrando, que esse projeto é da Roche Serviços, uma das maiores empresas de facilities do Brasil, e para você conhecer os serviços Roche, acesse o link que está na descrição deste vídeo. Agora, os nossos avisos de praxe, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você fique sempre atualizado com informações do mundo da gestão condominial, ok? E também para que você possa compartilhar este conteúdo com outras pessoas, né? E também não deixar de baixar o guia de estudo, que é um complemento desta aula, para que você possa, aprimorar os seus conhecimentos. Para baixar este guia, clique no link que está na descrição deste vídeo. E também, um e-book que preparamos para você trabalhar passo a passo a implementação destes conteúdos que estamos apresentando para você na prática ou no dia a dia do seu condomínio, né? E também lembrando aqui, do meu último livro, O Fator Humano do Condomínio, que é uma obra em que eu destaco, como você aprende a trabalhar com condôminos difíceis, como usar a inteligência emocional da comunicação não violenta para se relacionar e construir um melhor ambiente condominial. Ok? Então vamos dar início, aqui à nossa aula de hoje, através do nosso compartilhamento aqui. Ok? Então, nós vamos começar, hoje apresentando aqui para vocês o CTR na prática, né? Então vamos ver como que a gente pode trabalhar, como calcular quanto o condomínio perde por não prevenir. Observe que isto aqui, já nos dá uma ideia, da gestão que geralmente se faz nos condomínios, que é a gestão reativa, né? A gente está sempre correndo atrás para resolver esses problemas. É o que a gente chama de viver apagando incêndio. Mas a pergunta mais estratégica não é: o problema foi resolvido? Né? Essa não é a pergunta, mas sim quanto o condomínio perdeu por ter resolvido este problema tarde demais, né? É o que nós vamos chamar de o custo total da reatividade, que é o CTR, que vai responder exatamente esta pergunta aqui. Ou seja, quanto o condomínio perdeu por não ter resolvido este problema tarde demais, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na gestão condominial. Muito bem. Então, aqui uma apresentação rápida, né? Eu sou Albélio Dias, eu sou professor, escritor e gestor condominial há mais de 30 anos, né? Sou autor desses 3 livros aqui. Muito bem. Então, a pergunta que vai mudar a lógica da gestão. O que nós temos? Qual que é a pergunta comum que todos nós, de uma maneira geral, tratamos? O problema foi resolvido? Né? Quer dizer, essa pergunta, ela olha apenas para o passado imediato, quer dizer, é a reação a um problema imediato. Ela confirma que a crise passou, mas não revela, o verdadeiro impacto financeiro da demora em agir. É uma visão reativa por natureza. Agora, a pergunta estratégica é: quanto o condomínio, aqui, perdeu por não ter resolvido esse problema tarde demais? Né? Observe que essa aqui é uma questão que a gente tem que refletir muito, porque quando a gente resolve os problemas imediatos, a gente perde o quê? A oportunidade de fazer uma boa negociação de preços, a gente perde a oportunidade de fazer cotações, com empresas mais qualificadas para a solução desse problema. Então, observe que esse imediatismo, baseado nessa reatividade, ela provoca um custo superior
do que se a gente tivesse feito o planejamento de manutenção. Então, essa pergunta, ela muda o enquadramento, né? Ela transforma uma sensação difusa, ou seja, gastamos demais com emergência, né? Isso aqui é difusa, em uma análise objetiva, financeira e comparável, capaz de orientar decisões futuras, né? É exatamente para responder essa segunda pergunta que existe o custo total da reatividade, que é o CTR. Então, ele é um indicador que síndicos, conselhos e administradoras podem usar para qualificar a gestão condominial. Ok? Muito bem. Agora, o que é o custo total da reatividade, ou seja, o CTR? Então, o CTR, ele é um indicador de gestão que mede quanto dinheiro o condomínio perdeu por agir de forma reativa em vez de preventiva. Para calcular, compare-se dois cenários. Então, você tem o custo real, o cenário real, que é o CCR, ou seja, quanto o condomínio efetivamente gastou com problemas, emergências, multas, passivos e substituições ao longo do período analisado. Aí você olha agora o quê? Para um cenário preventivo, que é o CPP. Quanto provavelmente teria sido gasto se o condomínio tivesse adotado práticas planejadas, manutenções programadas e gestão preventiva estruturada. Então, essa diferença entre o CCR e o CPP é que nós chamamos, né, de custo total da reatividade geral. Ou seja, a diferença entre dois cenários revela a perda gerada pela reatividade. O preço concreto de agir tarde em vez de agir no momento certo. Então, isto aqui é muito importante, né, para você considerar na sua análise. Quer dizer, aqui é uma reflexão do quanto custa a gente agir de forma reativa. Lembrando mais uma vez que ao agir dessa forma, a gente perde a oportunidade de fazer cotações, de fazer uma negociação que melhor atenda ao caixa do condomínio. Percebe? Então, isso aqui, ele é muito importante nesta negociação. Agora, o CTR global, a fórmula principal. O indicador central é o CTR global, ou seja, o CTRG. Ele representa o valor total das perdas geradas pela reatividade em um período determinado. Sua fórmula é direta, ou seja, CTRG é o CCR menos o CPP. O CRE é o custo real reativo real, ou seja, custo reativo real. Ou seja, o que foi efetivamente gasto funcionando de forma reativa ao longo do período analisado. O CPP é o custo preventivo projetado, ou seja, é uma estimativa técnica do gasto com gestão preventiva estruturada no mesmo período. E aqui você já começa a observar a importância de você fazer análise preventiva. E o CTRG, que é a perda pela reatividade, é o resultado que revela o custo da inação preventiva, o valor gasto além do necessário, né? Então, portanto, quando a gente aplica essa fórmula, você está fazendo a seguinte pergunta: qual foi a diferença entre o custo de agir tarde e o custo provável de agir no momento certo? Então, essa diferença é literalmente o que a gente chama aqui de o preço da reatividade, ou seja, o CTR, ele mede o quanto que você está gastando além por não fazer uma manutenção preventiva. Muito bem. Agora, o que entra no custo reativo real? Essa é uma pergunta importante para nós entendermos aqui. Então, o CRE,
que é o custo reativo real, ele deve considerar todas as despesas efetivamente ocorridas em um período de 24 a 36 meses, porque aqui você consegue ter uma mensuração melhor. Períodos muito curtos podem distorcer a leitura. O ponto-chave é que nem todo custo reativo aparece identificado como tal no balancete, quer dizer, não aparece ali. Todos esses custos reativos, eles não são evidenciados no balancete. A gestão precisa classificar cada despesa com a pergunta: este gasto teria sido menor ou evitado com prevenção? Então veja que essa pergunta aqui, ela é essencial. Então, quais são os serviços emergenciais que a gente pode ter? Por exemplo, reparos e intervenções contratados em caráter urgente, com preços acima do mercado, por não permitirem pesquisa ou planejamento adequado. Então, imagine, por exemplo, aquelas bombas, né, que jogam a água que entra, por exemplo, que entraria no estacionamento de uma garagem, né, que fica em um subsolo. Então, essa água, né, que cai e vai diretamente para esse reservatório, ela tem que ser expelida rapidamente para que não haja alagamento da garagem, por exemplo. Então, imagine que essa bomba, por falta de manutenção, ela dá um problema. Então, você, se tiver chegando um período de chuva, você tem que consertar aquilo rapidamente para evitar problema. Então, ao fazer isso, você provavelmente perdeu a oportunidade de fazer uma pesquisa ou um planejamento adequado, né? Substituições prematuras, ou seja, equipamentos trocados antes do fim da vida útil por falta de manutenção preventiva, gerando custo antecipado e desnecessário. Por exemplo, aqui no caso das bombas de água, por exemplo, pode ser um exemplo disso aqui. Extintores de incêndio também, outro que pode entrar nessas substituições prematuras. Multas e regularizações. Adequações por descumprimento de normas, por exemplo, o caso do AVCD, né, por exemplo, não é? As NRs, né, às vezes o descumprimento de uma norma dessa também gera, né, multa, custos trabalhistas, né, se você não fiscaliza, principalmente das empresas terceirizadas, quanto aos recolhimentos, né, devidos, né? E também os passivos trabalhistas e jurídicos, né, que são os processos, indenizações e acordos decorrentes de falhas operacionais, acidentes ou descumprimento de obrigações que poderiam ter sido prevenidas. Então, observe que todo esse conjunto aqui que você classifica, ele vai fazer parte do custo reativo real, né? Então, isso aqui, ele é importantíssimo, esta compreensão. Agora, como que a gente levanta este CCR, quer dizer, o processo de classificação? A classificação das despesas é o passo mais importante e também o mais trabalhoso. A gestão deve revisar o balancete linha a linha, confrontando cada despesa com a pergunta central: esse gasto teria sido menor, evitado ou melhor, planejado se tivéssemos agido preventivamente? Então, observe, isso aqui é um trabalho minucioso. Essa análise separa o custo normal de operação do custo gerado pela falta de prevenção. Então, você tem três etapas, né? Você tem a parte de levantamento, depois você vem para a parte de classificação dessas contas e depois a parte de separação. Então, tudo isso aqui é extremamente importante para você classificar as contas do CCR. Então, o resultado desse processo aqui, ele vai ser um mapa claro de onde o dinheiro está sendo desperdiçado por falta de planejamento e onde a prevenção teria o maior impacto financeiro, né? Então, isso aqui, gente, ele é muito importante porque muitas vezes o fato de você estar resolvendo os problemas, né, rapidamente, como você está observando, isso não significa que a sua gestão é eficiente.
Porque você vai ver aqui nos exemplos que isso tem um custo que poderia ter sido evitado, né? Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Bom, agora, como estimar o custo preventivo projetado, né? Aqui o CPP. O CPP, ele não é um chute, ele é uma estimativa técnica fundamentada. Ela deve considerar múltiplas referências para ser confiável e defensável perante o Conselho e a Assembleia. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelos contratos e planos de manutenção. Valores de mercado para contratos preventivos planejados de elevadores, sistemas hidráulicos, elétricos, CFTV e demais instalações do condomínio. Então, você tem os valores de mercado que são praticados por essas atividades. Benchmark e normas técnicas. Referências de mercado, né? Normas da ABNT e padrões praticados por condomínios similares em porte, idade e localização, que é o benchmark, e você pode usar isso como referência. Outro ponto é o histórico próprio do condomínio e comparativo. O histórico do próprio condomínio em períodos com melhor gestão preventiva, né? E a comparação com empreendimentos similares que operam preventivamente, né? Então, observe que isso aqui é importante, essas comparações, para que você tenha dados para você poder justificar, né, isso perante uma assembleia e ao seu conselho. Tá? Agora vamos ver aqui um exemplo prático, né? Levantamento do CCR. Vamos imaginar aqui um condomínio que, nos últimos 3 anos, acumulou os seguintes gastos associados à reatividade. A tabela abaixo detalha cada categoria. Então, nós temos a categoria de custo reativo na primeira coluna, o valor em 3 anos na segunda coluna e o percentual do total na terceira coluna. Então, os serviços emergenciais, ele teve um valor de R$ 180 mil, o que corresponde a 48% do custo total. Multas e regularizações tardias, R$ 35 mil, 9,3% do total. As trocas prematuras de equipamento, 120 mil, o que corresponde a 32% do valor total. Passivos diversos jurídicos trabalhistas, 40 mil, 10,7%. Tá? Então, o custo reativo total, que é o CCR, somando esta coluna, ele dá o quê? 370 mil. Então, o gráfico é bom você usar, porque ele dá uma visualização maior dos custos gastos que você teve aqui. Então, quando você olha para o gráfico, por exemplo, você observa que os serviços emergenciais e trocas prematuras de equipamentos respondem junto que por 80% do custo reativo, como você observa aqui nesta coluna, ao somar 48% com 32%. Então, observe que as duas categorias com maior potencial de redução via prevenção, né? Então, observe a importância, né, da gente ter esses números e também fazer um gráfico que ilustra melhor para a apresentação. Bom, e aqui nós temos o exemplo prático aplicando a fórmula do CTRG. Então, nessa tabela aqui, nós vamos fazer, não é, os comparativos, né, entre o CRR e o CPP. Né? Então, aqui as categorias. Serviços emergenciais, o custo reativo real foi o quê? De 180 mil. O custo preventivo projetado, 90 mil, quer dizer, a metade, né, do preço. Multas e regularizações, 35 mil. Se você tivesse feito a prevenção, você teria gastado 8 mil. Trocas prematuras de equipamento, 120 mil no custo reativo. Custo preventivo projetado, você teria gasto 95 mil. Né? E passivos diversos. Custo reativo real, 40 mil. Custo preventivo projetado, 47 mil. Então, observe que o total aqui do custo reativo total, 375 mil, e o custo preventivo projetado, 240 mil. Então, quando você pega aqui o custo reativo real
que é os 375 mil, que é o total gasto funcionando de forma reativa durante o quê? Os 3 anos que a gente observa aqui. Esses 240 mil, que é o custo preventivo projetado, é a estimativa com gastos preventivos estruturado que no mesmo período de 3 anos. Tá? E essa diferença, 375 menos 240 pela fórmula, dá 135 mil. Ou seja, isso aqui é a perda pela reatividade. Ou seja, é o quanto que você gastou a mais que poderia ter sido evitado. Não é? Então, o valor gasto, que além do necessário, poderia ter reforçado o caixa ou financiado melhorias. Então, percebam, não é? Aquilo que eu estava falando anteriormente, que nem sempre você dá respostas rápidas significa que você está tendo uma gestão eficiente. Bom, então nós temos aqui, né, os números que muda a conversa. Então, o CTR global, ele transforma a gestão condominial ao tornar visível o que ficava o quê? Escondido. Observe que isso aqui é uma atenção que a gente tem que ter. A reatividade não é apenas uma dificuldade operacional, como a gente observa aqui. Ela é uma fonte concreta e mensurável de perda financeira. Observe quanto que isso melhoraria o caixa do condomínio, né? No sentido de você, às vezes, ficar fazendo cotação extra, fazendo aumentos, né? Às vezes, para cobrir determinados gastos, por exemplo. Né? Então, esse número, ele qualifica relatórios e assembleias, quer dizer, apresentar o CTRG em reuniões transforma discussões subjetivas em análises financeiras objetivas, aumentando a credibilidade do síndico e da administradora. Justifica investimentos preventivos, né? Que isso aqui, às vezes, não é muito valorizado. Né? Com o CTR calculado, investir em prevenção deixa de ser percebido como gasto e passa a ser reconhecido como proteção patrimonial e inteligência de gestão. Né? Olha o impacto disso, como é maravilhoso a gente fazer essas análises. Orienta o conselho com dados. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Conselheiros e moradores passam a tomar decisões baseadas em evidências financeiras reais, não em percepções ou pressões do momento. Né? Então, quando o condomínio mede o custo da reatividade, ele para de discutir prevenção como gasto e começa a discutir prevenção como proteção patrimonial e inteligência de gestão. Tá? Portanto, o CTR global torna visível o que a gestão condominial deixava escondido. A reatividade não é apenas uma dificuldade operacional, é uma fonte concreta de perda financeira para síndicos e administradoras. O indicador qualifica relatórios, orienta conselhos e justifica investimentos preventivos. Então, quando o condomínio mede o custo da reatividade, deixa de discutir prevenção como gasto e passa a tratá-lo como proteção patrimonial e inteligência de gestão. Tá? Portanto, espero, né, ter deixado aqui com vocês, né, uma forma de trabalhar melhor os custos do condomínio, né, de uma forma bem planejada, né, para que você evite perdas financeiras no sentido dos gastos que poderiam ser evitados através de um planejamento preventivo. Então, com esses dados, você pode, né, orientar melhor a Assembleia e os conselhos da importância de fazer as prevenções através de um bom planejamento. Né? Meu muito obrigado e nos veremos em um próximo encontro. Um grande abraço e até lá.